Eu vou dizer um negócio, se essa informação ela se confirma, isso é um dos maiores absurdos dos últimos tempos do Flamengo. Não existe o Flamengo ficar 10 dias sem jogos, 12 dias sem jogos e os jogadores quererem reclamar. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você para dar o like no vídeo. É muito importante que você que está assistindo o vídeo dê o like. Você não paga nada para isso e tem só um botãozinho aqui embaixo, o dedinho assim para cima, ó. Clica lá e dá o like no vídeo para ajudar no nosso trabalho e também em nosso crescimento. Bom, eu vou começar o vídeo já tratando desse assunto, porque assim, gente, é um assunto muito delicado e é um assunto que tem que a diretoria, se isso aqui se confirma, a diretoria tem que tomar uma atitude. Porque às vezes a notícia sai assim, ó, jogadores não gostaram do técnico Sampaoli ou se irritaram, jogadores, por isso. Beleza, essa é a notícia. Aí você vai parar para ver, é um jogador que tá chateado, que às vezes não tá jogando, que às vezes tá no banco de reservas, é um jogador que às vezes está querendo causar um tumulto no ambiente ali, porque, como eu disse, ele já está insatisfeito no Flamengo, então é muito complicado eu chegar aqui, por exemplo, e criticar todo o grupo, quando a situação pode realmente ter ocorrido, mas apenas com o jogador. O Flazoeiro tem que estar acontecendo, me explica, por favor. A informação do Mauro César Pereira é a seguinte, que alguns jogadores teriam ficado chateados e entrado em rota de colisão com o técnico Jorge Sampaoli por conta de excesso de treino durante a data FIFA e que alguns desses jogadores não queriam ter treinado em 2 períodos, que alguns desses jogadores teriam ficado chateados com a quantidade de treino do técnico Jorge Sampaoli. Eu já comecei o vídeo aqui falando, se isso aconteceu, isso é um grande absurdo e tem que haver uma cobrança por parte da diretoria. E eu digo, mais uma vez, se isso aconteceu, não estou dizendo que aconteceu, até porque eu vou aproveitar a zona mista agora, quarta-feira, no jogo contra o Alcas, para perguntar aos jogadores, vem cá, aconteceu isso? O que realmente aconteceu? E aí eu até queria que os colegas jornalistas que estivessem na coletiva perguntassem ao Sampaoli sobre isso, para a gente saber o que realmente, qual foi o ruído que deu no meio dessa comunicação entre jogadores e o técnico Jorge Sampaoli. A informação é que os jogadores teriam ficado chateados com a quantidade de treino, que não teriam gostado, que teriam entrado ali em rota de colisão com o treinador e aquela coisa toda que sempre também sai esse tipo de notícia próximo do Flamengo ter um jogo decisivo. Agora, vou repetir aqui uma situação. Tem que se ver se são 2, 3, 5, 10 jogadores ou se é apenas um jogador que às vezes está insatisfeito por estar no banco de reservas, está insatisfeito por não estar jogando, está insatisfeito por alguma coisa. E aí esse cara está querendo causar um tumulto no grupo inteiro. Só para deixar claro aqui, se isso se confirma, se são jogadores, se são mais de um, a diretoria tem que cobrar os caras, porque qualquer pessoa trabalha 8 horas por dia e trabalha num trabalho muito braçal, num trabalho muito duro. Os jogadores tiveram 2 dias de folga, tiveram segunda e terça de folga, se reapresentaram na quarta, treinaram quarta, quinta, sexta e sábado, domingo folgaram, aí treinaram segunda, terça e quarta para jogar contra o Bragantino. Então assim, se o Sampaoli marcou 2 dias de folga, 2 períodos de treino, ele está na razão dele, ele não teve pré-temporada, os jogadores não tiveram pré-temporada, e o cara corre contra o tempo para poder recuperar a forma física do elenco. Essa é a realidade. O Sampaoli, ele corre contra o tempo. Ele foi chamado para o Flamengo para consertar, essa é a palavra, um erro da diretoria que foi demitir o Dorival no final do ano e contratar o Vitor Pereira. Contrataram um técnico que não tinha capacidade de estar no Flamengo, que talvez nem quisesse estar no Flamengo, talvez ele veio pro Flamengo só por causa de dinheiro, e aí o cara chega para consertar. Então todo mundo tem que abraçar ali a causa dele. É claro
que divergências, trocas de ideias, tudo isso pode acontecer. Agora, reclamar por causa de 2 períodos de treino, numa época que a gente vai ficar 10 dias sem jogos, isso aí leva à beira do absurdo, tem que ser investigado. Se realmente aconteceu, tem que haver uma cobrança por parte da diretoria do Mengão. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora do técnico do Cuiabá, mas antes, gente, deixa eu pedir a você, tava esquecendo, né? Você que você que ainda não se inscreveu no canal, tá vendo? Como que às vezes a gente começa o vídeo e a pessoa acaba se esquecendo? Então, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É importante para o nosso trabalho, é importante para o nosso crescimento, é muito importante para nós que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar demais o nosso trabalho, teu like vai ajudar demais o nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante e vai ser muito importante para nós. Então, não é inscrito? É agora, é o momento. Botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o like. Vamos às notícias aqui, vou continuar as notícias aqui, a gente tem muita coisa para poder falar. Deixa eu falar agora sobre a situação do técnico do Cuiabá. O negócio é o seguinte, ontem o Cuiabá jogou contra o Vasco e o Cuiabá perdeu para o Vasco. E aí ele reclama lá de um pênalti que foi dado para o Vasco, de uma expulsão do jogador do Cuiabá. Ele tem todo o direito de reclamar. Se ele acha que não foi pênalti, se ele acha que o jogador dele não deveria ter sido expulso, ele tem todo o direito de reclamar. Agora eu não entendo o motivo dos caras de sempre colocar o Flamengo no meio da confusão deles. Como assim, Flazueiro? Ele, ao reclamar, ele disse: eu queria ver se fosse para o Flamengo, se dariam esse pênalti, se o jogador seria expulso, se fosse o Flamengo, como se o Flamengo fosse sempre beneficiado pela arbitragem. Como se o Flamengo fosse a equipe mais beneficiada pela arbitragem do Campeonato Brasileiro. Eu não entendo esses caras. Tudo eles querem colocar o Flamengo no meio. Na confusão deles, eles querem sempre colocar o Flamengo. Não, resolve teu problema, esquece o Flamengo, pô. Se você tem um problema para você resolver, que você resolva esse problema. Ó, falar em problema, vamos falar de solução, né? Hoje, 4h30 da tarde, nós vamos estar ao vivo aqui no canal, preste atenção. Hoje, 4h30 da tarde, a gente entra ao vivo aqui no canal. Chegada de Luiz Araújo, novo reforço do Flamengo. É isso mesmo, Luiz Araújo chega hoje, 4h30 da tarde, no aeroporto Santos Dumont, e nós estaremos lá ao vivo transmitindo para vocês. Então, ele chega às 5, né? E a partir de 4h30 nós já vamos estar ao vivo aqui no canal, então já fica ligado. Por isso que eu falo, é importante você ser inscrito. Ontem, era 7, 8 horas da noite, chegou o Agostinho Rossi. Hoje chega o Luiz Araújo. Nós vamos estar lá no aeroporto, para fazer a cobertura da chegada do Luiz Araújo. A partir de 4h30 da tarde, nós já estaremos ao vivo, batendo um papo, conversando, trazendo mais informações, trazendo mais notícias, deixando vocês por dentro de tudo. E aí, a chegada do Luiz Araújo eu conto com vocês, tá certo? Bom, falar agora sobre a situação do Alan, porque tem muita gente me perguntando. Flazueiro, chegou o Rossi, hoje chega o Luiz Araújo. Quando é que chega o Alan? O que está acontecendo? Vou explicar para vocês. Está havendo um entrave na negociação com o Alan. Qual é o motivo? Simples, tranquilo de resolver. O mecanismo de solidariedade. Uma equipe de São Paulo e o Internacional precisam receber uma parte aí do dinheiro dessa negociação. É aquele mecanismo de solidariedade da FIFA que os clubes formadores têm o direito de receber ele. E aí o entrave é justamente esse. Quem é que vai pagar o mecanismo de solidariedade? É o Flamengo ou é o Internacional? Esse é o problema, porque se o Flamengo tiver que pagar, o Flamengo vai estar pagando a mais do que foi combinado com o Internacional. Se o Inter tiver que pagar, ele vai ter... O Internacional, não, desculpa, o Galo. Se o Galo tiver que pagar, o Galo vai ter que tirar do seu montante ali e pagar ao Inter e aquela equipe, uma equipe lá de São Paulo, uma equipe bem assim, bem modesta, né? Não vou nem falar pequena, mas bem modesta, assim, de São Paulo. Acho que é Tibará. É um nome meio estranho, assim, meio diferente. Então, essa equipe e o Internacional tem que receber partes desse mecanismo de solidariedade. E esse é o entrave. Quem vai pagar? O Flamengo vai pagar a mais no mecanismo de solidariedade ou o Galo vai tirar do seu montante que irá receber
para poder pagar esse mecanismo de solidariedade. Essa é a situação, por isso que o Alan ainda não chegou no Flamengo. Esse é o entrave. E ó, 4h30 da tarde, estarei ao vivo, Santos Dumont, chegada de Luiz Araújo. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto. E é nóis. 4h30 ao vivo, chegada de Luiz Araújo.